Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse gorrinho super fofo para bebê em crochê. Um gorrinho super fácil e bem rápido de ser feito. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer o gorrinho, eu vou usar o fio mais bebê da Círculo. Eu escolhi esse tom de rosa, que é um rosa antigo, 3227 a numeração, e agulha para crochê número 2. Inicie o gorro fazendo um cordão com 55 correntinhas. Pulo uma, duas, três, e a partir da quarta corrente de base, eu começo a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até restarem os 6 últimos pontos, as 6 últimas correntinhas. Aí eu volto para fazer a diminuição no tamanho dos pontos. Já percorri toda a carreira, restam aqui as 6 últimas correntinhas. Eu vou trabalhar 3 pontos em meio ponto alto. Para quem não conhece o meio ponto alto, eu vou trabalhar como se eu fosse fazer um ponto alto, ficando com as 3 laçadinhas, só que eu fecho as 3 de uma única vez. Novamente, um meio ponto alto, e pela terceira vez, mais um meio ponto alto. Fiz os 3 pontos, trabalhando em meio ponto alto. Os 3 últimos eu faço em ponto baixo. Passo a agulha, busco a laçada e fecho as duas. Então, tenho aqui já uma diminuição, ó, na carreira, na altura da carreira. Isso fará com que essa parte, que é o topo da cabeça, fique menor. Então, ela vai moldar muito melhor, vai franzir melhor, sem ficar com um grande volume na parte de cima do gorrinho. Viro o meu trabalho, faço uma correntinha que já corresponde ao primeiro ponto, e daqui para frente eu vou acompanhar os pontos que eu tenho na base. Eu tenho aqui 3 pontos baixos, depois 3 em meio ponto alto e depois o restante da carreira em ponto alto. Então, a primeira correntinha já vale pelo primeiro ponto baixo, e a partir do segundo ponto, eu sigo os pontos que eu tenho na base, mas sempre trabalhando só na alcinha de trás do ponto. Então, completo os 3 pontos baixos, depois trabalho em meio ponto alto, lembrando, sempre só na alcinha de trás do ponto, para formar o relevo, o que deixa a peça bem bonita. Então, vou trabalhando. Agora, já cheguei no primeiro ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto na alça de trás do ponto até chegar ao final da carreira. Já percorri até chegar ao final da carreira, esse lado. Eu finalizo a carreira em pontos altos, então, um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Agora, viro o meu trabalho e também inicio em pontos altos. O lado que eu inicio em pontos altos, eu sempre inicio com 3 correntinhas, que eu já conto como o primeiro ponto. Venho a partir do segundo ponto e começo a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, só na alcinha de trás do ponto. Dessa forma, até restarem os 6 últimos pontos, onde faço 3 em meio ponto alto e os 3 últimos em pontos baixos. Dessa forma, carreiras de vai e volta, até completar 48 carreiras. Você pode ter uma diferença de 1, 2 carreiras a mais
ou a menos, porque eu vou atingir aqui em torno de 44 a 45 centímetros para o tamanho que eu vou trabalhar. Então, em torno mais ou menos de 44 centímetros. Posso ter uma variação, 43, 45, mas é um padrão aqui de tamanho para que você possa se guiar. Então, eu vou adiantar aqui as minhas carreiras, vai e volta, até atingir o número desejado, e depois eu já volto para mostrar para vocês também e para o acabamento. Continuei trabalhando e eu já atingi o tamanho que eu queria. Então, eu tenho aqui, ó, um total de 22 centímetros e meio. Então, vai dar ali em torno de 45 centímetros a altura. (19,5), quase 20 centímetros na altura. Porque aqui eu vou fazer a vira. Então, fica ali em torno mais ou menos de 16 a 17 centímetros para o gorrinho. Observem que essa parte aqui do topo da cabecinha, ele fica bem menor do que a parte de baixo, porque é essa parte que vamos franzir para formar a base do gorro. Então, agora eu já finalizei aqui na parte de baixo, onde eu vou fazer o acabamento dessa parte da vira e depois a parte da costura. Eu vou unir aqui a parte de baixo do gorrinho, fazendo um ponto baixíssimo, e vou virar para trabalhar como se eu estivesse no lado avesso do trabalho. Então, eu volto aqui nesse pontinho onde eu fiz a união, vou buscar uma laçadinha, fecho e vou trabalhar mais 2 correntinhas. Aqui eu já conto como se fosse um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas para vira e volto nesse pontinho onde eu fiz a união. Por que que eu vou trabalhar aqui, ó, como se eu estivesse no lado avesso? Porque quando eu virar a minha barrinha, ela fica pro lado direito. Agora, eu venho novamente, ó, na união de uma carreira e outra, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Venho na união de uma carreira e outra, nas carreiras seguintes, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E vou seguir dessa forma por toda a carreira, sempre vindo aqui, ó, na união, bem onde eu tenho a divisão de uma carreira e outra, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ficando com um ponto V, sempre ali onde eu tenho a divisão aqui, ó. Aqui é uma carreira, aqui é outra, sempre em cima desse risquinho aqui, na divisão da carreira, eu faço o meu Vzinho. E dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer um acabamento em cima dessa carreirinha dos pontos Vs que eu acabei de trabalhar. Então, eu faço o seguinte, eu volto aqui, eu vou fazer uma carreira em ponto caranguejo, então, eu venho no último V que eu fiz, busco a laçada e fecho. Entre os 2 Vs, eu busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas. Dentro do V, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas. Entre os Vs, busco a laçada, fecho as laçadinhas. Sempre buscando uma laçada dentro do V, uma laçada entre um V e outro. Uma laçada dentro do V, uma laçada entre um V e outro.
Aí, vamos formar esse acabamento, olha como ele fica bem bonitinho, bem delicado. E eu trabalho dessa forma até completar toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, deixando aqui uns 80 centímetros para costura. Passei o fio na agulha de tapeçaria e agora eu passo esse fio aqui dentro da última laçadinha. Viro aqui meu trabalho e vou subir costurando a lateral do gorro. Eu faço o seguinte, eu passo aqui desse lado e lá do outro lado, nos dois lados do gorrinho. Então, olha só, aqui eu já vou começar a parte da costura. Novamente, de um lado e do outro. Mais uma vez, eu não pulo nenhum ponto. Eu venho tanto de um lado quanto do outro, passando nas duas partes a serem costuradas, sem pular nenhum pontinho. Dessa forma, eu vou fazer a costura até chegar aqui na parte de cima do gorrinho. Terminei a costura e olha só, ela fica muito parecida com a carreira que eu já fiz. Então, você quase não consegue ver onde foi feito a costura. Fica muito bom o acabamento. Agora, eu vou deixar esse fiozinho aqui, ó, duplo, porque eu vou franzir a parte de cima. Como mais bebê é bem fininho e eu vou tracionar esse fio, vou deixar ele duplo para que eu faça isso com mais facilidade. Eu vou passar aqui na carreira só na parte onde eu tenho relevo. Então, aqui eu tenho relevo, eu passo a minha agulha. Aqui é a carreira mais baixa, aqui eu tenho relevo, é onde eu passo a minha agulha. Aqui é a carreira mais baixa, aqui é onde eu tenho relevo, eu passo a minha agulha. E vou trabalhar dessa forma, ó, ficando com a sobrinha de fio ali, até dar a volta em toda a carreira. Já vou passando e franzindo. Quando eu já contornei toda a carreira, eu puxo bem, e ó como fica bem fechadinho. Levo lá pro lado avesso. E aqui eu vou fazer um nozinho de arremate, passando essa laçadinha por dentro, e depois eu levo por dentro de vários pontinhos. No final, eu posso vir com um pinguinho de cola de silicone líquida ou a cola universal, para selar ainda mais esse acabamento. Então, aqui eu corto um pinguinho de cola e dessa forma eu também repito nas outras pontinhas. Levo ali pra dentro e faço o arremate. Após finalizar a parte do gorrinho, toda a base do gorrinho, eu vou fazer o laço de aplicação. Inicio fazendo 40 correntinhas e faço a união da primeira com a última que eu fiz, com um ponto baixíssimo. Agora, eu já tenho aqui a base do lacinho. Eu vou trabalhar fazendo uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto de base, até circular toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou começar a trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, circulo toda a carreira em ponto baixo, fecho com baixíssimo, subo uma correntinha e novamente, tudo igual. Um ponto baixo para cada ponto de base. Por algumas carreiras, até formar aqui a base do lacinho. Depois disso,
eu volto para a montagem do laço e para a aplicação no gorrinho. Já trabalhei o lacinho até completar 12 carreiras. Você pode trabalhar mais ou menos carreira, de acordo do tamanho, a largura que você queira o laço. Depois que eu terminei, eu passei aqui o fio pela agulha de tapeçaria. Eu deixei aqui mais ou menos em torno de 1 metro de fio. Eu vou deixar ele duplo. E aqui eu vou deixar a parte do arremate bem na parte central, ó. Deixa eu até puxar o fiozinho inicial aqui, para ele ficar bem certinho. Deixo o fiozinho ali e vou começar a montagem do laço. A primeira coisa que eu faço é vir aqui e alinhavar aqui para ficar já, me ajudar a franzir o lacinho. Então, vou passar aqui, não precisa passar muitas vezes, não. Então, olha lá. Aqui eu já ajudei no franzimento. Agora, eu deixo os fiozinhos que eu ainda tenho que arrematar aqui do lado. E eu vou começar a enrolar esse fio que está duplo aqui na parte central. E eu vou enrolando e já vou dando o formato pro lacinho, ó, vendo como ele está, se está igual dos dois lados. E aí, continuo enrolando. Sempre já vendo como fica a montagem do lacinho. Depois que eu enrolei já várias vezes, eu vou vir aqui na parte de trás e fazer o nozinho de laçada. E isso fazendo com que ele fique aqui, ó, o arremate já no lado avesso. Trago todas as pontinhas aqui para trás. E agora, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer a costura do lacinho, olha que fofo que fica, aqui no gorrinho diretamente, ou eu posso fazer a colagem. Aqui no meu, eu vou optar pela costura, então, eu vou arrematar essas duas pontinhas que eu tenho lá do início, dando 2 nozinhos. E cortando o fiozinho, esse daqui não vai aparecer, ele fica lá pra trás. E agora, com a própria sobra aqui, eu vou fazer a costura. Eu venho um pouquinho aqui acima do acabamento que eu fiz, e eu passo na base, e passo ali, ó, pelos fiozinhos que eu já dei a volta no lacinho, de um lado pro outro, até que ele fique bem firme e eu possa cortar o fio arrematando lá pro lado avesso, como eu já fiz no gorrinho. Prontinho, já arrematei as pontinhas, então, olha só, avesso. E eu já tenho o gorrinho finalizado. E dessa forma, eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!